7º ano. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo do programa. Certo, pessoal? Iniciaremos aí na página 35, ok? No processo de formação das monarquias nacionais. Né? Como é que vai se dar esse processo de formação das monarquias nacionais? Uma soma de interesses entre a burguesia e o rei. Visto que, né, mesmo lá na Idade Média, o rei ele perdeu seus poderes, né, seus poderes políticos para o senhor feudal. Então ele vai se sentir atraído pela essa proposta dos burgueses, né, mesmo que tentando se sobressair, né, dos conceitos religiosos católicos, viu na pessoa do rei uma válvula de escape, né? E aí vai ser vários momentos, né? Porque a formação dessas monarquias será em diferentes locais. Por exemplo, a formação da monarquia inglesa, a formação da monarquia francesa, a formação da monarquia portuguesa, espanhola e pela aí vai. Iniciaremos aqui pela Inglaterra, certo? Iniciou-se quando Guilherme, né, o conquistador, vindo da Normandia, né, no caso ele é francês, ele invadiu a Inglaterra e assim se tornando-se autocoroando, né, mesmo, claro que tem toda uma junção aí dos seus assessores, ele coroando como Guilherme I. Né. O seu bisneto, Henrique II, 1138 a 1189, ele criou leis com o intuito de submeter os senhores feudais. Como assim, professor? Para diminuir a força política desses senhores feudais e na tentativa de centralizar o poder político em suas mãos, porque esse daí é o objetivo e a característica principal de todo rei absolutista, é a centralização dos poderes políticos em mãos, certo? Onde a primeira palavra vai ser a do rei e a segunda palavra e a última também do rei. Criou tribunais reais com pessoas de sua confiança, certo? Para quê? Para justamente limitar esse acesso político por essa antiga nobreza feudal, certo? Depois dele nós vamos ter aí um outro monarca chamado de Ricardo Coração de Leão, né? 1189 a 1199. Ricardo Coração de Leão ele tem um destaque especial, pessoal, nas cruzadas, né? Ele é um rei muito mais ausente na Inglaterra do que presente. Por quê? Porque no momento das cruzadas ele encarava essa grande empleitada, ele ia para a linha de frente, né? Ele era um sujeito que tinha um instinto, né? Uma característica muito guerreira. E por conta disso ele deixava sempre o seu irmão, João, para tomar de conta do trono francês. Aliás, melhor dizendo, trono inglês. O João, após Ricardo, né, mesmo, nós vamos ter aí João, que depois vai ser coroado como João I. Ele vai perder, né, algumas disputas, né, e com isso vai perder também algumas terras, inclusive suas terras mesmo. Daí então ele ser rotulado de João Sem Terra. João Sem Terra ele vai ter como características primordiais aumento de imposto, confisco de terras da igreja. Então, se ele vai confiscar a terra da igreja, vale lembrar que a Igreja Católica, né, na Idade Média foi a maior e a mais rica instituição religiosa, e onde ela tinha um peso significativo dentro da Inglaterra. Então, na medida em que ele confisca as terras da Igreja Católica, ele está comprando uma briga e grande. Briga essa que vai lhe gerar, né, mesmo a limitação dos seus poderes. Por quê? Porque tanto a Igreja Católica quanto os nobres irão elaborar um documento intitulado de Carta Magna, né, mesmo, onde essa Carta Magna limitaria os seus poderes. Essa Carta Magna hoje, pessoal, nós vamos chamar de Constituição, certo? De modo que João Sem Terra, ele vai pegar e ficar enfraquecido, dando condições para que venha se formar um parlamento rígido e um parlamento que sempre vai exigir uma limitação dos poderes do monarca inglês, certo? Entre os anos de 1337 a 1453, ocorreu o chamado Guerra dos 100 Anos, né?
E o que foi a Guerra dos 100 Anos? Foi um conflito que houve entre a Inglaterra e a França. Na vagância do trono francês, a Inglaterra, não é mesmo, o monarca inglês, no caso Eduardo III, se viu, né, no direito de ocupar a França. E aí ele vai pegar e comprar uma briga tremenda com Filipe de Valois, né? Briga essa que vai se estender por mais de 100 anos. A gente costuma arredondar, na realidade é um pouquinho mais de 100 anos, certo? E aí é um conflito, né? Além da coroa francesa, é um conflito por territórios, é um conflito comercial, enfim. Então é uma guerra que há momentos que ela é interrompida, há momentos que ela dá continuidade, certo? Em 1455, outro conflito abala a Inglaterra. Qual é esse outro conflito? A Guerra das Duas Rosas. Vai existir aí uma disputa entre as duas maiores casas dinásticas da Inglaterra, que são os Lancasters e os Yorks, né, mesmo, onde ambas as casas elas têm enquanto símbolo, brasão de sua família, uma rosa, né, uma é uma rosa branca, a outra é a rosa vermelha, e aí vão se digladiar assim, para tentar colocar alguém de sua família no trono inglês. Por isso que é chamado de Guerra das Duas Rosas. No entanto, quem vai se sobressair é uma terceira dinastia, que é a dinastia Tudor. No caso, aí eles vão escolher Henrique, que será coroado como Henrique VIII Tudor, dando uma outra dinâmica para a história da monarquia inglesa. Por quê? Porque Henrique VIII Tudor, ele vai auxiliar os Lancaster. Depois dele auxiliar os Lancaster, não é mesmo? Coroado rei, e depois ele vai auxiliar agora os York, né? Por quê? Porque são duas casas dinásticas grandes, para evitar justamente esse conflito. E ele vai organizar e consolidar a monarquia na Inglaterra. Ele vai incentivar a agricultura, né? Com os camponeses, ele vai incentivar o comércio, ele vai incentivar a pirataria, enfim, ele vai incentivar o desenvolvimento da burguesia. Henrique VIII Tudor, ele terá todo um apoio, né, do parlamento, onde esse parlamento é formado por burgueses, e vai haver, claro que vai haver altos e baixos, né, mas do ponto de vista econômico vai haver um controle e um desenvolvimento bem diferenciado, né, na Inglaterra em relação a outras regiões. Muito obrigado, por hoje é só.